Seja muito bem-vindo a um novo curso aqui da Lucro Max Academy. Meu nome é José Roberto Silva Júnior e nós estaremos apresentando um pouco sobre quanto custa um colaborador em 2024. Então a gente vai ter algumas situações aqui, quanto é que realmente custa o colaborador mês a mês. Essa é uma visualização importantíssima dentro do seu negócio e eu vou te dar o motivo certo de você ter esse controle e esse cuidado. E antes de a gente começar, eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo. Sinta-se à vontade nesse curso. É importante que você, de fato, se concentre aqui nesse momento. Eu vou dar duas dicas para você, duas rápidas, que é o seguinte: primeiro, papel e caneta na mão. Mantenha papel e caneta, né? O curso aqui ele tem bastante ênfase na prática, em como analisar na prática. Então, anote todas as dicas que você tiver nesse curso, contemplar nesse curso e se concentre aqui, né? Então, se você tiver o WhatsApp perto, o telefone por perto, evite atendê-lo, né? Coloque ele aí em outro lugar, vai te ajudar bastante a retenção de informações que a gente vai passar aqui, tá bom? Primeira coisa que eu gostaria de trabalhar com você é sobre o cenário econômico e trabalhista em 2024. Uma das principais reclamações que a gente obtém de muitos empresários, não são de poucos, é em relação a colaboradores, né? De fato, ele é um custo alto, não é um custo baixo, né? Existe a necessidade de fazer uma boa gestão de pessoas para se conseguir o máximo resultado com isso, porque senão acaba de fato se tornando muito caro ou parecendo ser muito caro, quando na verdade a gente tem que saber aproveitar os recursos pessoais de pessoas que a gente tem. Então, eu quero falar já do cenário econômico. Atualmente, 2024 não são os melhores, né? A gente tem observado aí em muitas empresas o decréscimo de receita, ou seja, entrada de dinheiro, uma frequente inadimplência, pessoas já não com tanto poder aquisitivo, né? Tanto que se a gente for em qualquer supermercado, hoje a gente já vê uma alta nos preços e que acaba impactando direto e indiretamente as empresas, os colaboradores. Então, é um fato, está acontecendo, a gente precisa saber lidar muito bem com tudo isso. É um agravante, se torna um agravante, porque quanto maior o salário do colaborador, maior o seu custo, né? A gente tem aqueles custos que a gente chama de invisíveis. Eles ficam invisíveis por certo tempo, porém eu preciso entender que existem eles, controlá-los e ter táticas estratégicas em relação a isso. Ok? A gente tem muitas mudanças em relação à legislação trabalhista, não sei se você acompanha, mas de vez em quando sai alguma decisão na justiça e isso muda certos entendimentos, né? Na legislação trabalhista a gente tem um outro agravante que tudo depende dentro da lei, né? Então, não é uma coisa, um factível, rígida, aquilo inflexível, né? Muito diferente disso. Nós temos muitas variáveis. A gente vê que às vezes um processo trabalhista caminha por um lado e outro por outro. Então, existe muita dependência, muitas questões não tão fáceis ou simples de ser entendida no mundo trabalhista. Então, a gente tem que trabalhar da melhor forma possível. Aqui eu tenho um gráfico sobre a inflação, né? Que a inflação ela é considerada como um foguete, né? Quando eu falo de inflação, eu estou falando de preços, né? A gente vai no mercado, a gente sente o preço, a gente vai numa revenda, a gente vê o preço e o impacto disso. E aí, em contrapartida, nós temos os salários, né? Nós temos a parte trabalhista, de fato, a mão de obra, que ele caminha como um avião teco-teco, muito mais lento do que a inflação. E isso acaba impactando a empresa. Por quê? Porque o colaborador sente que está recebendo pouco, na verdade, não é que ele está recebendo pouco, é porque a inflação aumenta muito e às vezes a empresa não consegue acompanhar,
né, essa questão, e acaba impactando diretamente a folha, né, a mão de obra, as pessoas. Isso daí é prática, é dia a dia da empresa, faz parte e você precisa lidar muito bem com isso. Para a gente entender um pouquinho quanto que custa um colaborador, a gente precisa entender que existem algumas variáveis, algumas situações que a gente tem que prestar atenção. E aí a gente começa com a parte basicona, que muita gente já sabe, muita gente já tem aí coerente isso dentro da sua mente, porém eu quero reforçar aqui com você, ok? Quando a gente fala em um salário, às vezes a gente vê, por exemplo, quando sai no governo, quanto é que está o salário mínimo, né? Aí tem lá 1.400 e poucos reais. Aquele lá é é a parte da remuneração, é o salário. Só que existem outros custos que eu gosto de dizer que eles são custos invisíveis. Então, no momento que você vai analisar o custo de um colaborador, você tem que considerar primeiro o base, né? Pode ser uma base que é a base da categoria ou base do que a empresa tem lá em sua planilha. Lembrando que, né, você tem que considerar e levar em consideração a base do sindicato da empresa, ok? Por mais que o salário mínimo seja ali R$ 1.412, a gente não pode se basear no salário mínimo nacional. Temos que nos basear na categoria. Então, cada empresa tem uma categoria de sindicato e cada categoria de sindicato de cada região possui aí uma base salarial. Então, essa é a que deve ser considerada. Então, tome muito cuidado quando você for estipular um salário para colaborador, ok? Nesse mesmo intuito, eu tenho que considerar, dentro dessa estrutura de salário, as horas extras. Então, quando eu definir ali para o colaborador que ele vai trabalhar 44 horas, então, se ele ultrapassar essas 44 horas, ou seja, trabalhar a mais, a gente chama de horas extras. Essas horas extras são computadas, enviadas aí no e-social, enviadas para o governo, que também fazem análises, porque existe imposto sobre isso, então deve-se cuidar bastante. Existem ali as periodicidades que são também definidas dentro do sindicato da categoria, então é importante você se atentar em relação a isso, ok? Além das horas extras, a gente também tem as comissões. Muitas empresas têm a prática de dar comissões para seus colaboradores, principalmente quando se trata de colaboradores da área de vendas, né? Então você tem uma meta, você atingindo essa meta, você vai ter uma comissão. Então também faz parte do salário as comissões. E por último, e não menos habitual, é o bônus. Existem os bônus. Ah, se você atingir X meta, eu vou te dar um bônus. Não é comissionamento, é bônus. Então, temos então a base, a hora extra, comissões e bônus. Tudo isso tem que estar no pacote de análise de quanto custa o colaborador. Eu não posso deixar de fora a hora extra, não posso deixar de fora a comissão e não posso deixar de fora o bônus, porque isso impacta diretamente onde? No seu bolso. Então, como empresário, como empresária, você tem que ter esse know-how, esse cuidado, essa atenção. Aqui, reforçando de novo, existem médias salariais diferentes para cargos e indústrias. Eu não posso dizer aqui para você que um colaborador, um assistente administrativo de um escritório de contabilidade custa X, porque de fato vai depender, depende da categoria que está enquadrada, depende de alguns outros fatores que não são apenas aqueles nacionais. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Então, toda vez que a gente for analisar o custo de um colaborador, a gente inicia primeiramente pela estrutura do salário. Então, aquilo que eu tenho com base, as horas extras, as comissões e os bônus, ok? Isso daqui é importantíssimo você considerar no seu cálculo.
Outra coisa que vai vir embutida, e esses daqui são considerados ocultos, que às vezes a pessoa não percebe. Por quê? Porque ela paga separado para o funcionário, né? Separado para o governo. Então, são o que nós chamamos de oculto. Quais são? Primeiro, o INSS. Então, quando eu tenho um colaborador dentro da empresa, o INSS ele é obrigatório. Então, todo mês existe uma parcela que ela é descontada do colaborador e repassada para o governo, e tem uma parcela, quando você é de empresa do lucro presumido ou real, que você paga a mais, ok? Então, nós temos aí o INSS, o FGTS, a empresa que paga, é 8% sobre o salário, então aqueles 8% ele vai para um fundo na Caixa Econômica Federal e fica reservado lá. E aí, em determinados momentos ou condições, o colaborador pode resgatar esse fundo. É como se fosse uma partezinha do salário do colaborador. Também é obrigatória, né? Quando tem um colaborador, eu tenho que pagar o FGTS, né? Isso daí o colaborador, em dado momento, se não for pago, ele pode recorrer contra a empresa. Então, inclusive, colocando juros, multa, nesse pacote. Então, tem que cuidar muito. Por isso que é importante que, quando ao definir o salário, já defina esses valores como INSS e FGTS do colaborador. Outra figura importante é o IRRF. Então, existe alguns salários que, depois desse limite, você começa a ter uma retenção, chamada retenção de IRRF. Quando tem-se essa retenção de IRRF, a pessoa ela tem esse desconto e, é claro, né, tendo aí, por exemplo, todo ano, no mês de março, a declaração do imposto de renda, algumas pessoas conseguem resgatar ou recuperar esse valor de imposto de renda. Como? Vamos lá, quando você paga saúde, quando você paga educação, quando você tem aí um dependente de você, então você consegue resgatar esse IRRF. Inclusive, isso é importante, né, se você é empresário, informar isso para o seu colaborador. Quando você tem ali descontos de IRRF, diga para o seu colaborador, tudo aquilo que tu tiveres de gasto com educação, com médico e tudo mais, você tem que guardar e usar na declaração do imposto de renda, que ele abate. Inclusive, você consegue aí valores, né, a receber nesse trabalho que você pode fazer. Outro encargo, só que daí é um encargo trabalhista, né? O que a gente falou ali são encargos sociais: INSS, FGTS e IRRF. Quais são os encargos trabalhistas? São dois, são os principais: o 13º salário e as férias. O 13º salário, ele acontece o pagamento quando? Lá no final do ano. E qual é o problema de pagá-lo no final do ano? Por conta de, às vezes, eu não entender que, a partir do mês que o colaborador está dentro da minha empresa, ele acaba tendo o direito, existe o direito de receber o 13º e as férias, eu acabo me esquecendo de reservar esse valor todo mês. É uma estratégia. Então, quando o colaborador completa os 12 meses dentro da empresa, ele tem direito a um salário adicional no final do ano, né? Geralmente é feito ali o pagamento de meio 13º lá em novembro e outra parte em dezembro, né? Algumas empresas antecipam, aí depende do acordo que a empresa tem com os colaboradores. Então, tem empresas que antecipam. Dificilmente eu encontrei empresas que paguem antes o todo, o integral. Não é aconselhado também, até porque é uma forma de ajudar o colaborador a administrar suas finanças. Não vou entrar, eu sei que é discutível, mas não vou entrar nesse processo. E eu tenho as férias. As férias, ele é um valor que depois é descontado do salário, porém nós temos aquele 1/3 adicional. Então eu tenho que considerar isso também nos meus cálculos de quando custa um colaborador. Como ele vai ficar ausente durante um mês, eu estou pagando para ele, tá?
ali ausente. Então, automaticamente é um custo que eu devo considerar na hora de calcular quanto custa um colaborador para mim. Eu tenho também outras coisas chamadas benefícios voluntários. Eu tenho que entender que para que eu me torne uma empresa que consiga colaboradores, essa parte é fundamental. Por que que é fundamental? Eu tenho ali os benefícios que a empresa pode voluntariamente conceder para atrair talentos e mantê-los. Não sei se você já percebeu, alguns colaboradores têm um enfoque maior nos benefícios do que no salário. Você sabia? Para ele, muitas vezes é muito mais importante ter um vale alimentação, um vale refeição, do que o salário propriamente dito, né? Isso daí é bem comum. Então, você trabalhar e cuidar também e colocar o quanto custa isso para a sua empresa também é importante. Faz parte do pacote do custo colaborador. Os benefícios comuns, né? Eu vou elencar os 3 mais comuns, o de saúde. Então, plano de saúde, seja Unimed, AGMed, o que for plano de saúde. O transporte, não sei se você sabe, mas eles são obrigatórios, tá? Embora eu coloquei como voluntários aqui, eles são obrigatórios, toda empresa é obrigada a dar, desde que entenda um negócio, né? Eu sou obrigado a dar, porém, eu posso descontar 6% do salário. Então, a empresa tem que avaliar, às vezes o colaborador tem um salário alto, e aí a parte dos 6% pode ultrapassar ou consumir todo o salário e aí não valer a pena aquele colaborador ter o vale transporte com a empresa. Então tem que fazer essa análise. E a parte da alimentação, tanto quanto o vale alimentação, quanto o vale refeição. Isso daí aumenta a atratividade da empresa. Eu consigo atrair mais pessoas, mais talentos para dentro da empresa, dependendo dos tipos de benefício, né? Toda vez que a gente fala em contratação de pessoas, a gente já recebe algumas dúvidas, e uma das dúvidas principais que a gente acaba recebendo é quais os benefícios a empresa tem, né? Ali, então, no primeiro quadrinho, alimentação e refeição. Nós temos também os comissionamentos, que também são bem atrativos, são considerados também como benefícios. Reconhecimentos, então aqueles prêmios que eu posso dar, um melhor colaborador vai ganhar um prêmio específico, faz parte de um benefício. Eu devo considerar esse custo dentro ali da empresa. Tem o vale refeição, tem aqueles reconhecimentos que não estão tão ligados à área financeira, entre aspas, como por exemplo o day off, né? Hoje, atualmente, nós falamos muito em day off. O que é um day off? É um dia onde o colaborador pode folgar sem a necessidade de estar doente ou ter algum problema, às vezes por um aniversário, e ele pode tirar esse day off durante o ano. Acontece, né? Tá aí uma oportunidade mais barata de você fornecer benefícios. E às vezes até uma viagem ou alguma coisa do tipo. São benefícios que são voluntários, a empresa não está obrigada pela lei, muitos deles não são obrigados por lei, porém você pode pegar e colocá-las dentro da empresa como uma fonte de atrair novos colaboradores. Eu tenho que entender que dentro desse custo existem outras coisas que não são tão visíveis assim e que eu preciso controlar. Eu preciso saber. Eu preciso colocar na conta do custo do colaborador isso. Por exemplo, recrutamento e treinamento. A gente tem sim os custos associados ao recrutamento. Então, toda vez que a empresa precisa recrutar, ela tem um gasto com isso, né? Às vezes ela tem que contratar empresa, consultores e tudo mais para conseguir atrair alguns colaboradores, o recrutamento. Tem um gasto, todo gasto com isso eu devo colocar na hora lá no custo colaborador, para entender de fato o quanto ele está custando para mim. E outra questão, ter treinamentos contínuos.
muito bom a gente ter treinamentos dentro da empresa, né? Um colaborador que, se eu fico naquela apreensão de que, se eu treinar e o colaborador sair, eu vou perder dinheiro. E eu concordo com você. Nesse ponto, nesse aspecto, eu concordo muito com você. Porém, nós temos um outro lado da moeda. Qual é o outro lado da moeda? O outro lado da moeda é você não treina o colaborador e ele permanece dentro da sua empresa. Então, você vai ter uma pessoa não treinada com dificuldades, onde vai errar mais, vai ter mais dificuldades. Então, eu tenho que conseguir trabalhar nesse aspecto do treinamento, ok? E esses custos de treinamentos eu devo incar dentro do custo do colaborador. José, eu fui lá e dei um curso para o colaborador ali, deu R$ 200 cada um. Se deu um custo ali de R$ 200 de treinamento, eu devo elencar no custo do colaborador. Eu devo colocar na conta daquele colaborador para me entender de fato quanto ele está me custando, ok? Eu tenho que colocar isso dentro do meu controle, eu tenho que poder analisar isso, ver se ele está me retornando pelo menos o custo dele, não só o salário, mas o custo total dele, porque a empresa ela deve olhar por esse ângulo. É importantíssimo olhar por esse ângulo, ok? Então eu tenho que colocar nesse contexto, sim, os custos que são inerentes a isso. E lembrando, né, como aqui está no próprio slide, a gente está falando de investimento. A gente não está falando de gasto. A gente está falando de investimento. Eu estou investindo naquele colaborador. Investimento tem que ser colocado ali no custo, porém, quando eu faço um investimento, eu espero que haja um retorno para a empresa, ok? Nós temos também os custos indiretos associados aos colaboradores. Isso daqui, muitas vezes a empresa não considera. E eu digo para você, é bom considerar também. Por exemplo, o espaço do trabalho, equipamentos, tecnologias que eu preciso ali para manter aquele colaborador. E esses gastos têm que estar embutidos no custo colaborador. Eu preciso saber quanto custa ele ter aquela mesa, ter o computador, o software dele. Tudo isso entra dentro do custo colaborador? Entra. E eu preciso saber esse total, entender esse total. Claro, com classificações, o que é encargo social, trabalhista, o que é de recrutamento, de treinamento, o que tiver, eu separo. Porém, eu tenho que saber a bola, o todo, o que tem dentro desse custo aí que eu devo considerar. Também você deve considerar essa parte. José, é difícil mensurar. Tudo bem, você tem que tentar encontrar ali o que é mais próximo para conseguir saber efetivamente o custo. Lembrando que a produtividade, né, do colaborador muitas vezes está ligado seu ambiente, à sua área de trabalho. Então, se é uma área de trabalho boa, bacana, né, eu fiz um investimento bom, geralmente eu tenho um bom retorno. O contrário é a mesma coisa, né? Se eu não invisto muito bem, se eu deixo o colaborador ali em condições ruins, uma cadeira ruim, né? Lembrando que, por exemplo, colaboradores que são da área administrativa geralmente ficam 8 horas sentados. 8 horas sentados é muito tempo. Imagina fazer isso, né? Numa cadeira desconfortável e tudo mais. Então eu tenho que considerar um custo um pouco melhor. E lembrando sempre da produtividade, né? O impacto que isso pode ter na produtividade do meu colaborador. Continuando aqui, vamos então entrar aqui na grande pergunta, o cálculo base, tá? A gente vai ficar só no cálculo base. Os demais que eu falei, como recrutamento, treinamento e tudo mais, eles são muito subjetivos, eles dependem muito de empresa para empresa. O que que eu vou te indicar? Eu vou te mostrar a base, você usa o raciocínio básico da base e você vai
incrementando com os treinamentos que tem, com os equipamentos, tecnologia, para saber de fato o quanto está custando esse colaborador. Atualmente, né, nosso salário mínimo nacional, lembrando que esse não é a base para você considerar aí colocar nos seus colaboradores, tem que ser considerado aquilo que está em convenção, aquilo que está lá no sindicato, ok? Hoje, o salário mensal é de 1.412, é o mínimo, ok? Então vamos lá. Uma empresa do lucro presumido ou lucro real, quanto custaria de fato um colaborador que ganha R$ 1.412? Então vamos lá, eu tenho salário mensal, a base, que é R$ 1.412, isso não muda. Todo mês eu tenho que colocar nesse custo colaborador um dozeavos de férias, ou seja, eu pego esse 1.412 e divido por 12, dá 117,67. Então, eu aproprio, eu entendo que uma vez que aquele colaborador ficou comigo naquele mês, eu tenho um dozeavos, ele tem direito daqueles um dozeavos de férias, ok? Eu tenho também um terço de férias. Então, além do um dozeavos, eu tenho um terço desse um dozeavos, que dá ali R$ 39,22, no nosso caso ali, num salário de 1.412. Eu tenho também um dozeavos de 13º salário. Então, entrou o colaborador em janeiro, ele ficou o janeiro inteiro. Fechou ali janeiro, ele já tem direito a um mês desse 13º. Então, ali seria o 117,67. E, é claro, eu tenho que botar uma projeção do aviso prévio. Aqueles, né, caso o colaborador seja demitido, eu tenho que colocar ali a projeção do aviso, que daria mais ou menos um dozeavos, que é R$ 117,67. Subtotal. Lembrando, é um subtotal. Falta mais informações. R$ 1.804,22. Perceba, o colaborador não te custa 1.412 quando você coloca esse salário. Ele já está te custando 1.804. Nessa brincadeirinha de colocar o 13º, as férias, uma projeção de aviso. Então, ele já não te custa mais aqueles 1.412. Porém, nós temos aquilo que nós chamamos de encargos sociais. O que seriam os encargos sociais? Primeiro, o FGTS, que é 8% sobre o salário, então dá 144,34. Eu tenho uma multa, que é a multa dos 40% de FGTS, né? Então, caso eu acabe tendo ali que pagar, né? Se eu demitir o colaborador, eu tenho que considerar esses 40%, dá R$ 57,74. Ah, José, mas se eu considero o meu custo, a multa dos 40%, e o colaborador sai por conta própria e ele acaba não tendo aquele direito, o que acontece? É uma provisão. Eu tenho que ter uma noção. Porque essa ideia de, eu não vou provisionar porque eu não tenho certeza, ela não é conservadora. A gente sempre vai para o lado mais conservador, sempre entendendo. A gente tem sim a possibilidade daquele colaborador ser demitido. Então eu tenho que saber o custo real, inclusive do direito que ele teria caso eu demitisse ele. E aí eu tenho um INSS por volta de 28,80%. 20% patronal e aqueles 8,80% ali da educação e tudo mais, que entra dentro do conjunto do INSS, R$ 519,62. Então, se eu pegar os salários mais os encargos, eu tenho aí um custo de R$ 2.525,91. Percebe que o colaborador que tem um salário mensal de 1.412, na verdade, ele não está te custando 1.412. Ele está te custando R$ 2.525,91. Embora você não pegue esse dinheiro e dê para ele todo mês, ele existe. É o direito de ele receber.
e por isso você deve considerar no seu custo. Esse daqui é o exemplo de uma empresa do lucro presumido ou real, ok? Qual é a outra opção? Simples Nacional. O Simples Nacional tem uma pequena diferença e a gente vai explicar, ok? É igual o outro. Eu tenho um salário mensal, 1.412, um dozeavos de férias não muda, um terço de férias não muda, um dozeavos de 13º salário também não muda e uma projeção de aviso também não muda. Eu tenho subtotal de 1.804,22, idêntico ao do lucro presumido do lucro real. O que muda, José? Muda os encargos sociais. Os encargos sociais são o FGTS, 8%, igual do lucro presumido do lucro real. A multa de 40% do FGTS também permanece igual, R$ 57,74. Porém, eu não tenho aquele valor de INSS pago pela empresa, não pelo colaborador, pago pela empresa. E aí eu considero zero. José, mas naquela guia do Simples Nacional não tem ali um valor que é destinado para INSS? Eu digo para você, tem. Eu já sei disso, que ela tem lá, tá tudo certo. Porém, como não é por colaborador e sim pelo faturamento, nesse caso eu não consigo colocar essa informação. Não está diretamente ligado ao colaborador, diferente do lucro presumido do lucro real. Então, do Simples Nacional, né, é tido diretamente pela receita que aquela empresa tem. Então, numa empresa do Simples Nacional, um colaborador que ganha 1.412, na verdade, se a gente for analisar ali o cálculo, ele custa R$ 2.006,29. Então a gente tem uma certa diferença, né? 2.525 para R$ 2.006. Entende? Que esse daqui é só o básico. Aqui eu não coloquei, por exemplo, os benefícios voluntários, né? O vale transporte, alimentação, uma refeição, algo que a empresa esteja concedendo. E eu devo colocar nesse cálculo. Não estou colocando o custo de ter recrutado ele, não estou colocando aqui o custo de um treinamento para ele, aqui eu não estou colocando o custo dos equipamentos, da tecnologia para aquele colaborador estar ali. Isso tudo entra dentro desse custo e tu tem que saber. Fora ali os 13º, as férias, os impostos que incidem diretamente por eu ter um colaborador, ok? Então, essa daqui é a visão básica de quanto custa um colaborador. Olha que interessante, né? E é um valor considerável, né? Eu tenho que entender e eu tenho que considerar os demais custos. Aqui eu aponto alguns deles. Vale transporte, alimentação, refeição, comissão, horas extras, bonificação, equipamento, tecnologia, treinamento, tudo isso precisa entrar nesse cálculo para que eu saiba exatamente quanto custa o meu colaborador. Gente, não posso trabalhar com gestão sem conhecer os números de fato da minha empresa. Às vezes a minha empresa está saindo no prejuízo com um determinado colaborador e ela nem sabe, e ela nem calcula, ela não põe na ponta do lápis de fato para saber. Então você precisa ter esse cuidado, essa atenção e esse conhecimento. Uma pergunta-chave, ela é uma pergunta-chave que eu gosto de fazer, as empresas vencedoras, as maiores do mundo, as que têm mais resultado, elas têm uma pergunta que elas sempre fazem para si mesmas e que eu gostaria de provocá-lo a ter essa pergunta também dentro da sua empresa. A pergunta-chave é: o retorno de ter esse colaborador em sua empresa está compensando o seu custo? A gente tem um custo, né? Eu vou lá e calculo ele por completo. Eu tenho que considerar o treinamento, eu tenho que considerar os encargos, tanto sociais quanto trabalhistas, eu tenho que considerar tudo. Ok, eu tenho um custo. Vamos chutar aqui que o meu custo para ter aquele colaborador é R$ 5.000. No total é R$ 5.000. Ele está me retornando pelo menos esses R$ 5.000. Então, ele estar ali, ele está se pagando. José, mas que pergunta estranha, não é? Ele, para estar ali,
ele precisa te dar esse retorno. As empresas maiores geralmente solicitam ou trabalham na métrica de pelo menos 10 vezes. Ele precisa retornar pelo menos 10 vezes o salário, o custo de ele estar ali, para te ter uma noção. Então, se um colaborador ali tem 5 mil, ele tem que retornar ali pelo menos 50 mil para a empresa, né? Estar ali, ele precisa dar esse retorno. Então, imagina o trabalho que é feito nessas grandes empresas, empresas de excelência aí em questões de gestão, como elas fazem esse trabalho. E eu provoco você a fazer a mesma coisa dentro da sua empresa. Isso vai te dar um bom norte, vai te dar bons indicadores para entender como trabalhar dentro da sua empresa ali no dia a dia. Então essa pergunta ela é um ponto-chave. Eu começaria a utilizar dentro da empresa. Será que esse colaborador está me trazendo retorno suficiente? Cara, se não está trazendo retorno suficiente, está na hora de repensá-lo. Repensar a continuidade desse colaborador dentro da empresa. Por mais bonzinho que ele for, eu tenho que lembrar sempre de uma questão. Tê-lo tem um custo. E se esse custo não está compensando, não está me retornando, qual o sentido de tê-lo ali? Ok? Como otimizar custo com o colaborador? O que eu posso fazer para me ajudar em relação ao custo colaborador que eu tenho? Primeiro, eficiência operacional. Então, eu tenho que trabalhar a eficiência operacional. O processo que eu tenho dentro da minha empresa, de todas as áreas, seja administrativa, seja operacional, seja qual ela for, ela é eficiente? Será que ela não está sendo burocrática demais? Ou tem processos desnecessários? Se eu tenho processos desnecessários, eu não preciso ter ali esse processo, talvez. Repensar o processo. José, mas eu nem processo tenho. Implemente o processo, entenda como é que está sendo feito hoje, veja os gargalos que tem, o que está travando o seu colaborador. Talvez isso é o que falta. Às vezes, a gente já teve casos de a empresa ali ter uma equipe de 10 pessoas, e aí precisou uma saiu. E aí logo o supervisor já veio correndo pedindo mais um colaborador, o diretor disse assim, não, vamos manter a equipe e vamos ver como é que sai. Incrível que pareça, a equipe de 9 pessoas dava conta sem fazer hora extra. O que isso significa? Ineficiência operacional. Será que a sua empresa está sendo eficiente? Eficiente, o máximo eficiente? Às vezes, se você fizer uma reavaliação, não é necessária aquela quantidade de pessoas que tem dentro da empresa. E aí, se não é necessário essa quantidade de pessoas na empresa, talvez esteja na hora de revisar, repensar aí a sua estrutura operacional. Outro ponto importante é investir em tecnologia. Quase todas as áreas, gente, quase todas as áreas que eu conheço tem alguma tecnologia que pode facilitar. Desde a área financeira até a área operacional, tem se construído equipamentos, máquinas, tecnologias que realmente ajuda nesse processo, que faz com que você não tenha tanta dependência de certos colaboradores. Às vezes ali, né, o colaborador em si, ele tem certas ineficiências, ele tem erros, e com a tecnologia adequada você consegue acelerar esse processo, você consegue turbinar esse processo de uma tal forma que seja realmente interessante, bacana e que dê resultado. E outra, cultura organizacional focada em inovação. Criar uma cultura, o que é uma cultura? É o jeito de agir da empresa focada em inovação, em modificar, melhorar. O que você vai perceber? Se você tiver essas três frentes, eficiência operacional, tecnologia e cultura, você consegue otimizar esses custos. Você pode diminuir consideravelmente ou conseguir mais resultados com o que você tem, né? E não é um cálculo difícil de ser feito. É só porque você não quer, às vezes, se dedicar um pouquinho a entender quanto será que custa um sistema ali que faz a cobrança automática. Gente,
cobrança automática, sem intervenção humana nenhuma. Consegue. Olha que interessante. É um sistema, não é caro. Existem sistemas bem com um custo-benefício bem baixo, você pode utilizar. Às vezes um colaborador teu gasta quase uma semana com cobrança e um sistema desse consegue fazer aí por questões de segundos. Então, pensa um pouco logicamente o seu negócio, ok? Gente, quero aqui finalizar mais essa aula falando sobre custo colaborador. Então, se você pretende aí levantar o custo do colaborador, considere todos esses aspectos que eu mencionei, leve eles todos em conta, né? Faça isso da melhor forma possível, considerando de fato todos os custos, para que você possa perceber se aquele investimento que você está tendo com aquele colaborador está te retornando. Ele precisa te retornar. Quando eu coloco um colaborador dentro da minha empresa, e assim deve ser o seu pensamento também, ele tem que me retornar. Para que ele retorne, eu preciso saber, primeiramente, quanto que ele custa. Não adianta fazer pelo salário base, porque às vezes ele custa 3, 4, 5 vezes mais do que o salário base dele. Então eu tenho que entender todos esses custos e fazer com que esse colaborador consiga retornar esse custo. Uma das formas mais eficientes que eu já identifiquei é por meio de treinamento, que é o que a gente faz aqui com bastante frequência na Lucro Max Academy. Então, assim, participe desses treinamentos. Isso vai ajudar demais no processo de você identificar melhorias dentro da sua empresa e, de fato, ter resultados, ok? Fico por aqui e te aguardo na próxima aula da Lucro Max Academy.